Gente, vamos lá começar a nossa conversa. Seguinte, esse tema eu me inspirei por um assunto que eu já ouvi algumas vezes, não é um assunto, é um comentário, né? Já apareceu para mim no YouTube, também já conversando, né, pessoalmente com algumas pessoas, que é assim, você se distanciar de alguns conhecimentos, de algumas partes do processo que iriam te render, sabe, muitos frutos, inclusive a sua liberdade criativa, por simplesmente de primeiro momento você achar que é algo chato, sabe? Então, assim, por exemplo, uma parte do processo, a finalização da arte, né? Então você, como designer, não sabe fazer a finalização da arte. Isso é um problema, é uma questão. Mas você não saber, por que você não sabe? Porque você não teve acesso a essa informação, ou porque você não quer mesmo ter essa informação, não quer se aprofundar nisso, porque você não quer ter esse conhecimento por julgar que é chato, eu não preciso, sabe? Então, assim, uma coisa é você não ter esse conhecimento, porque, poxa, eu não sei onde acessar esse conhecimento, né? Mas você tem a consciência do que esse conhecimento vai fazer no seu processo, tá? Então essa foi a ideia geral, assim, de repente eu pensei, poxa, será que essa pessoa que julga essa parte do processo, ela tem conhecimento do quanto que isso é importante para ela? Do quanto, se ela tivesse esse conhecimento, ela ia conseguir expandir a criatividade dela, porque ela teria mais segurança e mais domínio do que ela pode fazer em relação à arte. E pode ser que essa pessoa esteja pensando que essa parte do processo é chata só porque está assustado, porque assusta, né? Então, assim, quando a gente fala de um conhecimento técnico, esse conhecimento de primeiro momento, quando você não tem ele assusta, porque parece que é muita informação, que é difícil, você começa a achar que você não vai aprender, e de uma maneira inconsciente você arranja uma desculpa para você não encarar esse desafio. Então você simplesmente, é chato, eu não quero saber disso daqui, e você repele isso, simplesmente tira isso da sua vida e não pensa mais nesse assunto. E isso é, assim, muito verdadeiro na gente, a gente faz o tempo todo. Eu fiz isso, ó, há anos eu fiz isso com o inglês. Então, assim, eu não, nossa, conheço o básico do básico, nem sei se dá pra falar o que eu conheço de inglês, dá pra falar que eu conheço inglês. E por muitos anos, eu simplesmente nossa, muita ignorância, assim, quando menina, né, na fase que eu tava ali, ó, fresquinha para aprender, eu não quero saber, eu não preciso disso, né, mas por trás desse comportamento era o quê? Eu tenho medo de aprender, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de parecer boba, eu tenho medo de falar, né? Porque para aprender a gente precisa se expor, falar e as pessoas rirem de mim. Então, esse monte de caraminhola que eu fui colocando na minha cabeça fez simplesmente com que eu me afastasse de um conhecimento que simplesmente abre portas, abre o mundo para você, né? Independente de uma viagem, que eu já viajei, né? Fui algumas vezes para fora, mas independente de você, né, conseguir se comunicar e conversar, quanta informação hoje, né, na internet nós não temos, tá aí pra gente absorver, e se você não fala aquela língua, né? Você não consegue absorver, você tá analfabeto, você não consegue. Então, assim, hoje eu tenho essa consciência, nossa, é uma dor muito grande para mim, e eu decidi que esse ano eu encaro isso de uma vez, porque eu não vou mais adiar isso. Então, eu sei da importância que tem para minha vida isso, eu sei o tanto de portas que isso vai abrir para mim,
né? E não é só viajar, eu posso ir me enrolando aí, conseguindo pedir água, comida, chegar no lugar que você vai dormir, você se vira. É literalmente um mundo de conhecimento que eu poderia ter, que eu não tenho, porque eu não encarei esse desafio antes. E não é diferente quando a gente está falando de arte, né? Tem alguns desafios que se você encara, se você se joga neles, poxa, eu vou ter o meu processo de aprendizagem, vou ter o meu desconforto, vou ter. Pode ser que dependendo do que eu precise aprender vão rir de mim. Que importa? Que importa o que vão pensar de mim ou vão rir de mim? Que importa no final do mês? Quem é que tá me perguntando, Candice, você tá feliz? Candice, você tá realizada? Candice, você pagou as contas? Quem é que vem aqui na minha porta me perguntar? Entendeu? Então a gente é muito bobo e eu me incluo nessa, porque eu fiz isso comigo, nossa, em algumas áreas da minha vida não, em outras sim, entendeu? Mas o que eu posso compartilhar, né? As áreas que eu não fiz isso comigo, que é a área do desenho, da estampa, que é então que eu quero trazer para vocês, por causa de determinadas partes do nosso processo, que de repente você pode não estar encarando por, por achar chato, né? Por ter alguma desculpa, você nunca vai falar o real sentimento, né? Nosso primeiro impulso é arranjar uma desculpa para a gente não ter que pensar nisso, né? Então vamos lá. Isso, né, sobre, por exemplo, área técnica e processos para nós designers, né? Quem entrou nessa área porque ama, só porque ama arte, porque ama pintar, porque é gostoso, porque é fluido, porque então esse primeiro processo, né, é divertido. Só que se você não se aprofundar, isso vai ser um ponto cego para você e você não vai conseguir explorar sua arte como você poderia explorá-la, tá? Então, assim, você deixa de crescer porque você não tem alguns determinados conhecimentos, tá? E é totalmente perdoável se você não tem esse conhecimento porque você não sabe onde acessar, ainda não descobriu, mas está atrás. Mas se você sabe onde tem, se você sabe que você consegue acessar esse conhecimento e você não está encarando porque você está arranjando mil desculpas, aí, gente, aí cuidado mesmo, porque é como se eu sei de um problema e eu tô convivendo com ele e eu não tô resolvendo. Tem que resolver para você crescer, para você expandir, né? Então, assim, um ponto que é muito importante que eu, nesses anos dentro das empresas, percebi que tem alguns designers, então tem esse primeiro que eu falei aqui, poxa, eu não sei, nem sabia que eu precisava dessa informação, ok? E tem o designer que de repente se julga que o seu trabalho é melhor que tudo, né? Então, por exemplo, você está dentro de uma produção. Mesmo que a empresa seja bem verticalizada, existe o ego, né? Existem as pessoas que se sentem numa posição superior que a outra, que julga o seu trabalho mais importante que o do outro. Só que, ó, nós que trabalhamos com estamparia, vamos pensar na estamparia que é o meu mundinho aqui. A sua arte só vira realidade se ela passar pela mão de outra pessoa. Se essa outra pessoa fizer muito bem o trabalho dela. O seu trabalho para ele se tornar real, você depende de muitas mãos. É uma cadeia produtiva. Se lá no final não der certo, o seu trabalho que vai para a ponta, para o cliente final, vai em uma caca. Nem perto do que você criou. Nem perto. Então, todo o processo é extremamente importante, sim, para o seu trabalho acontecer lá no consumidor, lá na ponta, no resultado, onde ele vira realidade, da maneira mais próxima possível da que você visionou com o seu cliente, né? Que vocês trabalharam, se inspiraram. Então, qual que é o jeito que você tem? Qual que é o jeito que você tem de conseguir isso?
né? Quanto mais você souber sobre a parte de finalização da arte, mais você vai ter controle na sua arte para você conseguir tirar detalhes, pôr detalhes, investir tempo no que aparece, né? Mais tempo você foca a sua arte para um resultado bom no final, né? Porque você não está vendendo uma ilustração fechada que vai ser só, né, imprimir um pôster e você sabe como esse pôster ficou bom. Não vai simplesmente, né, no papel é uma coisa e no tecido é outra, e dependendo da maneira que for feito, por exemplo, com matrizes, né, cilindros e quadros, sua arte vai sofrer muita interferência. Então, quando você começa a entender a interferência que o processo faz na sua arte, e você se importa com isso, porque você tem que se importar com isso, né? Então, assim, eu me importo com o resultado do meu cliente. Meu cliente tem que crescer, tem que vender, a arte dele tem que ser incrível no final para ele me procurar novamente. Então, o que eu vou ter que fazer? Não vou poder só desenhar no papel. Desenho no papel, passo para o computador, fecho e entrego para o cliente. Quando eu conheço as outras partes do processo, eu começo então a trabalhar de uma maneira que eu garanto que a minha arte vai ficar o mais próximo possível, então, do papel. Então, eu não posso ignorar essa arte. O meu não posso ignorar essa parte do processo, né? A minha arte, o meu sucesso, esse cliente voltar para mim também depende do resultado final, né? Porque assim, se todo o tempo eu vender para ele uma ilusão que ele não vai conseguir reproduzir, então ele também vai chegar uma hora que ele vai desanimar. Então assim, por que eu vou cobrar um valor agregado maior? Ele vai comprar aquela arte minha, ele vai reproduzir e aí não vai chegar nem perto do que eu fiz. E esse ciclo vai continuar. Ele vai comprar, vai se iludir, pagar um valor agregado maior para mim e não vai reproduzir. Pode ser que chegue uma hora que ele se canse, porque ele vai falar: poxa, eu tô aqui pagando tão caro nessa arte e eu não consigo fazer, e eu não consigo ter. Qual que seria a solução? A solução seria você dar a melhor arte possível, que você, né, tem ali no seu alcance fazer, pensando nos recursos que ele tem para reproduzir essa arte. Porque tem que, sabe? Então ele começa a entender que o que você mostra para ele, que a arte que você vende para ele, vai ficar muito próxima do resultado final. Quando é digital, a gente tem mais facilidades, né? A gente consegue desenhar, fechar e o fornecedor de estamparia ou né, de sublimação ou digital, sendo um bom fornecedor, ele vai ter resultados maravilhosos, a sua arte está ok. Mas quando a gente vai para quadros e cilindros, né, aí a interferência acontece com força e é importante a gente ter bastante essa consciência. Dentro da digital também tem interferências, né? Então adianta você fazer uma arte muito pequenininha. Será que esse fornecedor tem uma qualidade boa o suficiente para ter uma boa reprodução dessa arte? Mas aí como é que você vai saber disso? Só se você se interessar em ver esse produto estampado. Pede para o seu cliente, começa a ir atrás de ver esse produto no tecido, né? Então, assim, eu sempre fiz muito magazine. Então, quando eu entro nos magazines, eu vou lá ver se a minha estampa tá lá. Aí, se minha estampa tá lá, eu vou ver como que foi o resultado, o que aconteceu. Eu sei que o meu trabalho teve interferência do processo produtivo, muda de fornecedor para fornecedor, cada um tem um resultado, mas eu consigo ter um geral do que acontece com a minha arte, né? Então, é uma marca, eu tento ir nessa marca, ver. E eu sempre tive um problema muito grande de como eu trabalho trabalhava dentro de terceirizadas, né? Muitas vezes eu fazia a arte, só conhecia o cliente pelo nome
que ele usa, né, dentro dos fornecedores, e aquele nome fantasia da marca, eu não tinha esse conhecimento, eu não sabia qual era o nome desse cliente. Então, muitas artes minhas, eu nem sabia para onde é que ia. A grande maioria. Só que quando eu sabia qual que era a marca que vai fazer essa arte, eu dou um jeito de ver o que ficou, o que virou, né? E claro, como eu tinha lá, né, quando eu estava trabalhando dentro da Lancaster, tinha acesso às amostras, porque a gente faz a amostragem antes de ir para o cliente, então eu sempre estava interessada em ir lá ver o resultado disso, principalmente quando era cilindro e digital, tá? Então, esse olhar de você ter consciência que o seu desenho não acaba ali, ó, entreguei e deu, é muito importante. E aí, de repente, você pode fazer, isso não é problema meu, isso é chato, parte produtiva, que lá eu quero saber disso, eu quero é desenhar. Faz parte. É um ponto cego que você tem, se você não sabe o que seu desenho vai virar, entendeu? Como é que você vai melhorar a sua arte, o seu trabalho, se você não sabe o que virou aquilo ali? Você pode estar, fazendo um coelhinho desse tamanho, imagina um infantilzinho, um coelhinho desse tamaninho, com até pelo no bigode, e a estamparia que tá pelo no bigode, até pelos e bigodes, e a estamparia não consegue reproduzir, entendeu? Porque no tecido, o processo não sai. Então, se você tá vendo que, poxa, essa aqui não saiu como eu gostaria, e eu fiquei lá, ó, um dia fazendo tudo esse espelhinho aqui. Se eu sei que não tá saindo e eu quero que saia os pelinhos, poxa, o que eu tenho que fazer? Então, eu acho que eu vou ter que desenhar um pouquinho maior. Será? Vou conversar com o meu cliente para ter esses tipos de detalhe, eu vou desenhar um pouquinho maior. Não, meu cliente quer pequenininho mesmo. Então, esses detalhes aqui eu não vou fazer, porque esses detalhes aqui só estão virando sujeira no tecido e não estão deixando o meu coelhinho aparecer. Ele tá só deixando ele sujo, porque tem muito risquinho e ele tá sujo. Não dá para ver o olho, não dá para ver o que eu quero que veja, né? Os pontos principais. Esse olhar você só consegue começar a desenvolver quando você tá olhando o produto final. Então você vai fazer, você vai ver falhas, né? Você vai ver o que pode ser melhorado e aí você corrige na sua próxima arte. E aí você bate aquele papo maneiro com o cliente, ó, percebi que podia ter sido melhor, vou mudar aqui, vou mudar ali. Você cria laços, né? Você mostra para o seu cliente que você se preocupa e que você quer saber do resultado final. Você não fica só ali, ó, toma a arte, deu, fui embora. E você é assim que você cresce. Nossa, para mim foi a maior adrenalina do mundo quando eu fui trabalhar dentro da estamparia. Porque antes, dentro da gravadora, ok, eu conheci o processo de finalização, sabia como tinha que fazer, mas eu só via o resultado do meu trabalho quando voltava. Se desse errado e a estamparia devolvia, aí vinha a amostra para saber o que tinha que arrumar. Aí eu via, entendeu? Então, é difícil você melhorar assim, porque aí você só consegue ver o erro extremo, né? Aí você só vê quando o bicho pegou de vez. E tem detalhes que a gente pode ir melhorando que são de artes que deram certo. Não, essa arte o cliente aprovou, foi para venda, mas eu vi que eu posso melhorar em alguns pontos ali, tá? Então isso é muito importante. Então, nunca ignorar o processo produtivo. Nunca, por N motivos, porque você vai melhorar sua arte e porque você vai dar segurança para o seu cliente, tá? No atendimento, você cria um relacionamento forte com ele, porque ele vê que você não tá só preocupado, entrega a arte e vai embora, tá? Aqui também gente, então muitas pessoas estão me perguntando sobre curso de estampas. Fiquem atentos que as inscrições do Fábrica vai abrir. E antes das inscrições, tá, gente, ó,
3 aulas, que vai ser o Guia das Estampas Infinitas. Se você não conhece esse mercado da estamparia, vai aqui no link da minha bio, depois se cadastra, que ó, vou mostrar todo o flow para vocês, todo o processo, vai ser bem maneiro, tá? Mas aí depois a gente pode falar mais sobre isso. Vou seguir aqui no rolê do que eu anotei para vocês. Então, assim, você conhecer o processo produtivo faz com que você tenha um diferencial. Então, assim, fora a sua arte ser um diferencial, né? Você conhecer e dar esse suporte para o cliente soma nesse diferencial. Isso te destaca dos outros, você tem algo além, a mais do que a arte, né? Esse vínculo, esse laço que você conhece, que você começa a ter com o cliente, não tem quem desfaça, não tem quem desamarre, entendeu? Isso eu aplico na minha vida desde sempre, né? Então, 20 anos aí dentro da indústria, é assim que eu trabalho. E você cria laços que vão além, viram amizade com o cliente, tá? Depois da arte estar pronta, você ganha o tecido estampado só se eu pedir. Quando eu peço, eu ganho sim. Mas já faz tanto tempo que eu vejo tanta coisa que eu nem peço. A gente não consegue, no meu caso, né, que trabalhava dentro de terceirizadas, muito serviço, não dava para guardar. Eu tenho hoje algumas coisas guardadas, né, mas é bem pouquinho. Mas se você conversar com o cliente e pedir para ele, ele manda para você, tá? Ele manda sim, manda foto. Tipo, ó, bate uma foto bem de pertinho para mim, eu quero ver como é que ficou. Se você pedir para o cliente, ele manda para você, entendeu? A questão é que ninguém pede, porque ninguém. Mas aí, ó, mostra para ele que você tá com esse olhar de melhora, que quer melhorar. E então, assim, você não precisa pedir uma peça para ele pronta. Quando você fala, deixa eu ver esse tecido, como que ficou. Quando chegar da estamparia, bate uma foto e me manda. E isso já vai ser o suficiente para você começar a ver o resultado do seu trabalho e ver o que aconteceu. Você começa a ver diferença entre fornecedores, porque né, o processo deles, cada um tem um processo, influencia no seu trabalho. É maravilhoso, né? De repente, por exemplo, chega vamos pensar num caso ruim. Um caso ruim. Chegou um cliente seu, olha, Candice, não ficou legal, olha isso aqui, o que aconteceu, e veio então um ponto negativo, né? Um feedback negativo para você. Quando você conseguiu ver outros trabalhos que você fez da mesma maneira com outros fornecedores que deram super certo, você vai falar, opa, peraí, vamos descobrir o que aconteceu, porque o meu processo tá ok. E aí você tem segurança para saber que deu errado não por causa do seu. Claro, você vai falar assim, ó, vou abrir aqui o arquivo, vou conferir, mas pelo que eu estou vendo, minha arte tá ok. Por quê? Porque você já fez dessa maneira com outros que deram ok. Você começa a criar um arquivo, né, de conhecimento também, de tipo, ó, fica tranquilo, eu sei o que eu tô falando, vamos descobrir onde é que tá esse problema aqui, né? Minha arte eu sei que tá ok. Só que você só consegue fazer isso quando você conhece a parte que alguns acham chata do processo. Olha só a liberdade que você tem, que você ganha, de conhecer a parte chata do processo. Eu não acho chato, eu acho o máximo, tá? E assim, a grande questão é, depois que você aprende, é um flow só. Então, por exemplo, eu faço meu desenho manual, venho para o computador, finalizo ele, dou mais detalhes, dou tratamento, se precisar separo, a arte continua, o meu flow continua. Eu não saí, desliguei o artista e liguei o técnico. Quando eu estava desenhando lá no papel, eu já pensava, nossa, esse detalhe aqui não adianta fazer porque depois não vai sair. Então isso me ajuda quando eu estou no papel também, porque se eu sei que, isso aqui sai, então eu capricho naquilo, né? Eu quero fazer uma arte que tenha um aspecto de tinta com bastante rachuras, assim, com bastante texturas.
eu sei que eu posso fazer, que eu vou conseguir reproduzir. Você trabalha sem medo, porque às vezes o que pode acontecer? Você faz um trabalho morrendo de medo que aquilo não vai ficar bom depois. Então o medo começa a atrapalhar a sua criatividade. Aí você se fecha num quadradinho, ou você se arrisca e realmente o negócio não sai bom, né? Ó, o Antônio, trabalhar nos canais, um desafio ainda para mim, mas agora vai aprender no Fábrica. Vai sim, Antônio. Tem bastante coisa para olhar lá. Você já é um artista maravilhoso, vai conseguir aproveitar bastante. Ali nossa, Fábrica tem muita coisa ainda que eu ainda tô gravando, né? Eu ainda tô gravando. O processo é puxado. Mas vai ser incrível, vai ajudar muito no seu trabalho. Então é isso. A parte técnica não é chata, ela é simplesmente mais uma ferramenta. Entende? Então, hoje eu sei aquarela, amanhã eu entendo as diferenças do guache, amanhã eu adiciono tinta acrílica, depois eu coloco o marcador, canetinha, e eu sei que eu posso misturar com lápis, e eu sei que eu posso desenhar com toda essa minha liberdade criativa aqui e finalizar no computador, arrumando detalhes que eu quero que apareçam, mudando cores que de repente eu não gostei, trocando a disposição, mexendo nos meus elementos, porque de repente, putz, esse elemento ficou torto, esse bicho aqui tá com a cara muito torta. Ok, não tem problema, eu vou consertar isso aqui depois no Photoshop. Então, assim, vira um aliado, te dá liberdade. Esse conhecimento te dá liberdade criativa e te dá segurança para você conversar com o seu cliente. Entende? Então, assim, quando você entende que quando conhecer o processo, liberdade te empodera, você se sente livre, leve, sem medo de pegar um trabalho, sabe? Essa que é a questão. Eu não tenho medo de pegar trabalho nenhum. E hoje em dia eu sei que, tipo, mesmo que seja um trabalho muito diferente, eu falo, eu nunca fiz assim, mas vamos ver o que sai, porque essa é a minha oportunidade, né, de aprender mais uma coisa, de aprender algo novo, né? Então, ser apaixonado pelo processo é ser apaixonado pela sua própria liberdade, sabe? E então, quando você entende isso, o processo para de ser a parte chata, né, da parada. Então eu anotei aqui, ó, o processo te dá controle, te dá poder na sua arte, te dá poder no seu trabalho. Você passa segurança para o cliente. Eu anotei aqui, ó, que não é chato, que é fantástico, tá? Agora, eu também anotei algumas coisinhas aqui que vamos dizer que mesmo assim, com todos os argumentos e mesmo você entendendo que é muito importante até para o seu lado mais artístico, ter o conhecimento técnico ainda é uma barreira para você, eu anotei algumas dicas de como você pode lidar com isso. Porque enquanto você não incorporar esse conhecimento, fica aquele desafio do desconforto e a gente vai adiando ao máximo, que é o que eu faço com o meu inglês que eu comentei no começo, né? Ah, meu Deus! Agora eu tô no limite, não dá mais, tem que resolver. Se você tá assim com a sua arte, como eu tô com o meu inglês, algumas dicas para você tornar esse processo mais suave, né? Vamos lá, e a gente vai conseguir, cada um aí com os seus bloqueios, né? Então, assim, primeiro, é muito importante você entender por que você está com esse bloqueio. Por que isso está sendo um problema para você? Como eu comentei, eu entendi que o meu bloqueio de verdade em relação ao inglês não é não ser capaz de aprender. Afinal de contas, eu aprendo tanta coisa o tempo todo. Que o meu problema é que as pessoas riam de mim, meu problema é parecer boba, meu problema é... E na verdade, eu sei que ninguém tá nem aí
sou eu mesma me julgando, sou eu mesma me bloqueando. Então, essa questão, por que para você desenvolver esse lado que tá te faltando, seja lá qual for esse lado da sua arte, é um problema. Você tem que descobrir, é um problema para quem? O que tá pegando de verdade? Se você não for verdadeiro e entender o que tá pegando de verdade, você não vai conseguir se livrar disso. Você vai continuar se segurando aí nas suas desculpas e não vai tomar uma ação. Então, descobre por que você tá empurrando isso com a barriga, tá? Porque a gente empurra, tá? Então, assim, outra coisa muito importante mesmo, tá? Então vamos lá. Enxergue a realidade. Fato. Quando você tem consciência dos fatos, é mais fácil você conseguir tomar ações. Voltando para o meu exemplo do meu bloqueio. É fato. Se eu não aprender essa bomba do inglês, eu não vou abrir meus horizontes. Eu não vou conseguir consumir todos os conhecimentos que eu quero. Vários cursos que eu quero fazer com artistas incríveis que não falam a minha língua. Entendeu? Como é que eu vou consumir esse conteúdo? O máximo que eu posso fazer é comprar esse curso, olhar a parada e ir no feeling, só no que ele tá olhando, porque eu não tô entendendo nada que o bicho tá falando. Às vezes ele tá me dando ali um monte de dicas super legais, dicas de materiais, dicas de um monte de coisa que ele tá falando enquanto pinta, porque, né, para você aprender uma técnica artística, essa é a parada, a pessoa vai falando e você vai vendo ela trabalhar. E eu não vou pegar nada disso. Então, fato. Se eu quiser expandir meus horizontes, se eu quiser consumir os cursos que eu quero consumir, eu tenho que aprender o inglês. Se você quer ter um domínio maior da sua técnica, se você quer ter um leque de atendimento maior, conseguir pegar mais trabalhos, ter mais segurança de processo, aí você vai ter que, né, me desconcentrei aqui que eu li. Você vai ter então que aprender, encarar isso. Você encara esse processo e você vai ter essa liberdade que você deseja. Então, isso é fato. Entenda a importância da realidade. Esse curso que eu quero fazer não tem legenda. É de uma artista, de um estúdio, eu não lembro o nome dela, e ela direto abre uns cursos ensinando a fazer artes e não tem legenda o curso dela. E aí, enfim. Mas enfim, né? Eu preciso entender que eu tenho que. Por exemplo, eu fui convidada para fazer uns conteúdos ali com a Wacom, né? Eu sempre fui apaixonada pela Wacom. A minha primeira mesinha digitalizadora foi o Wacom. E aí, eu gostei de fazer o primeiro conteúdo, falei pro pessoal que quero fazer mais conteúdos com eles, eles me disponibilizaram uma galera lá da gringa para fazer conteúdo comigo. E eu falo, como é que eu vou conversar com o cara? Entendeu? Como é que eu vou conversar com o cara e fazer um conteúdo maneiro? Eu vou ter que pôr uma terceira pessoa traduzindo o rolê? Olha aí as oportunidades. Aí tudo bem, a gente vai encontrar soluções, eu vou fazer com o pessoal daqui. Mas você entende que se você não resolver logo o que está te impedindo de crescer, toda hora vai aparecer uma oportunidade que você vai parar. É a mesma coisa da arte. Então você pegou um cliente super massa. Um cliente que, tem uma coleção grande. E ele tem na coleção dele 3 de digital e o resto tudo de cilindro. E você só sabe digital. Aí você só vai poder fazer o quê? A digital? E podia estar pegando o cilindro também. Mas eu vou fazer de digital para ele e ele vai mandar separar. Ok. Se você conseguir esse acordo, maravilhoso. Mas e se você pudesse entregar essa arte para o cliente e resolver o problema dele de vez? Como que será que seria a próxima coleção? Ele já contaria contigo? Como que você ia fidelizar esse cliente? Podem aparecer oportunidades, ou pode aparecer um cliente que só trabalhe
com arte para cilindro, artes incríveis, mas só para cilindro. E ele quer que você separe, porque se você não separar, ele vai ter que pagar para alguém separar. E isso pode ser, como eu já falei muitas vezes, em muitas conversas aqui com vocês, tipo, isso é um diferencial para você expor para ele, ó, sua arte aqui comigo tá resolvida. Então, assim, as oportunidades vão aparecer e você não vai estar preparado. Essa que é a meleca do mundo. A gente vai se virando com o que a gente tem. O problema é que às vezes pode ser a oportunidade que você queria, o que você queria fazer, e só porque te falta aquele pedacinho de conhecimento que você tá empurrando e adiando, pau, você não consegue fazer. Ah, morrer na beira da praia é de doer, né? Quando você nem chega perto, tudo bem, mas quando o negócio tá ali na cara e você perde, aí não dá. Então, assim, mesmo que todos os cursos que eu queira fazer tenham legenda, outras oportunidades estão me aparecendo e isso tá me impedindo. E a arte é a mesma coisa, né? Tudo que você não souber do processo pode ser o que vai te impedir de dar o próximo passo. É sempre assim, sabe? Então, eu coloquei essa parada, né? De enxerga a realidade. Por que que você precisa desse conhecimento? Tira as emoções, tira tudo de lado. Por quê? Seja bem claro. Quando esse porquê é bem claro, não tem mais desculpa. Você tem que resolver. E é você, né, que vai decidir o tempo que você ainda vai conviver com isso, com esse fato de não ter esse conhecimento que você precisa. E aí, outra coisa que eu coloquei aqui bem legal, que é assim, ó. Quando você começar a colher os frutos desse novo conhecimento, ali no comecinho, ó, tô ainda me batendo, tô no meu processo de aprendizagem, né, na minha curva, tô aqui embaixo ainda da curva, mas quando você colher o primeiro resultado, isso mais vem um gás, porque você, putz, ainda bem que eu tô fazendo isso, sabe? Aquela sensação de ainda bem que eu tô me coçando. Ainda bem que eu tô resolvendo isso. E isso te motiva. Então você tem que ter paciência, estrutura, carinho com o seu processo de aprendizagem até você começar a colher esses frutos. Porque quando você colher o primeiro fruto desse conhecimento, disso que você encarou para resolver de vez, aí o gás vem. Aí é natural, entendeu? Aí você mergulha e o que era chato não é mais. Só é chato enquanto você não conhece. Depois, aí só vem. Então, mantenha o foco nos resultados. Aonde você quer chegar? O que você quer? Entendeu? Mantenha o foco. Ali é o seu foco. Esse é o único jeito de você passar essa barreira de ser chato. Entende? Aqui eu coloquei também que se você não quiser realmente não aprender o processo produtivo, você não quiser aprender a finalização de arte, você vai então trabalhar do jeito que você pode, do jeito que você consegue, mas esteja ciente da escolha que você fez. Então, você vai entrar num mercado, você vai estar num mercado onde você tem essa deficiência e essa seja uma escolha consciente, porque você pode ter essa escolha também. Cante-se, muito lindo tudo que você falou, mas eu não quero nem saber disso, ok? Ok, só tem essa escolha consciente, sem desculpa, sem muleta, é o que é, né? Então, com todo esse conhecimento, você conhece aí criar os seus diferenciais no mercado, se destacar. A gente vem falando muito, galera, vitrine virtual. Coloque lá todos os tipos de serviços que você sabe fazer. Se você sabe fazer arte em cilindro, compartilha ela em cilindro. Se você sabe fazer localizada, compartilha ela localizada. As digitais, explora ao máximo, né? Que ali é onde enche os olhos. Mas coloque todos os seus serviços. Se você faz serviços, papelaria, qualquer coisa, capricha na sua vitrine virtual. Os nossos tempos estão, jogando todo mundo para isso. Quem ainda não tinha vai ter que correr atrás, tá? Então é importante
que você crie diferenciais no mercado. Não adie mais, isso não pode esperar e a sua vitrine tem que estar maravilhosa, tá? Maravilhosa. O mercado está passando por mudanças, tudo vai passar por mudanças e no fim das contas, de todas as crises e tudo que acontece, quem é que sobrevive, né? Quem é que ganha com isso? Quem tiver, então, ali, ó, bem posicionado em relação dos seus diferenciais. Então, galera, essa chega de desculpas para você não estar na internet, ok? Ó, o mundo jogou aí o universo jogou aí na nossa cara que você precisa, tá? Para continuar trabalhando, para continuar mostrando sua arte, para continuar crescendo. Vitrine virtual já, tá bom? E aqui, deixa eu ver aqui que mais. Tá. E aí eu tava falando também que você, mesmo que você não queira conhecer essas partes técnicas e de finalização do processo, né, que você tomou essa escolha, é importante que você também não pare de estudar mesmo a parte técnica das artes que você faz, né, então da aquarela ou de qualquer outra técnica artística. Por muito tempo eu fiz só de maneira intuitiva e quando eu decidi que eu também queria conhecer a técnica por trás, sabe, um profissional que me passasse a técnica, eu tive um salto muito grande na minha arte. Porque às vezes é um clique, um detalhezinho que vira o jogo, que te leva para outro patamar, entendeu? Então, essa história de estar se atualizando, se preocupar com o técnico, se preocupar com o processo, é importante, é diferencial. Saber o porquê você está fazendo as coisas que você está fazendo faz a diferença e vai fazer cada vez mais, tá? Então, espero que eu tenha conseguido compartilhar a minha ideia com você, né, sobre o que eu penso sobre processos chatos, tá? Não existem processos chatos, existe você ou não ter consciência do quanto que aquilo é importante para você, ou você tá com medo de encarar esse desafio, tá? Então, que os medos não sejam mais um problema, cria consciência do que você precisa e encara de frente, com amor, com carinho na sua curva de aprendizagem, que o desconforto sempre vem no começo, né? Mas quando a curva começa a subir, a gente passa essa fase. Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Mil beijos no coração. Continue me mandando mensagens. Quem quiser saber mais sobre o Fábrica, quem quiser mais saber sobre o processo da estamparia, entrar nesse mercado, tá? Se inscreve no link da minha bio, que eu vou dar 3 aulas gratuitas para vocês conhecerem todo o flow do processo e pode me mandar direct que a gente vai conversando, tá bom, gente? Mil beijos no coração, espero que tenha feito sentido e até a próxima. Tchau, tchau!